Girassol Jornal com o melhor da informação na edição de segunda-feira, que traz de volta o caso das demolições de residências em Cacoaco. Estão em jogo várias famílias e novos relatos apontam o envolvimento de supostos agentes do SIC. Kina, boa noite. Boa noite, Mião. Temos outros títulos para hoje, que passam também pelo regresso ao bairro Paraíso, desta vez para mostrar outra vertente no bairro em Cacoaco, onde famílias sofrem por insuficiência de serviços sociais. E a venda desordenada em locais proibidos, passam os dias e qual é, afinal, o quadro atual nesses locais? Investimento privado, financiamentos e resultado na meta de tornar a economia mais funcional. Angola nas reuniões de primavera do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Também o Abril da Paz e da Juventude, reflexões em torno dos sonhos e desafios a nível da formação. Temos sempre desporto, só com as últimas novidades que marcam o país e o resto do mundo. Olá, boa noite. Bem-vindos. Voltamos ao caso das demolições de residências no bairro Sombra dos Imbondeiros, em Cacoaco. Trata-se de um cenário que põe em causa a condição de várias famílias. Não é a primeira vez que o assunto é abordado aqui no Girassol Jornal. A versão de hoje traz novos dados sobre o empresário que diz ser o dono dos terrenos, relatos de subornos e envolvimento de supostos agentes do SIC. Houve até novas detenções. As famílias fazem esse pedido porque mais de 8 cidadãos foram detidos na semana passada devido às demolições das suas residências no bairro Sombra dos Imbondeiros, no distrito urbano do Sequele, em Cacoaco. Nós vimos os meninos a cavarem em caboclo, a meterem pilares. Então nós fomos lá perguntar o que é que se passava. Ele mandou os guardas vir nos ameaçar, correr mesmo com tiro. Não demorou vir assim, que nós, como somos poucos, tínhamos que retirar. Nesse possível momento tem 10 pessoas detidas. Eu também sou uma lesada, sendo uma compradora do espaço. Então, como é que a pessoa vai perder uma casa sem ter direito nenhum, sem uma explicação? Muito medo mesmo, porque aqui neste momento sempre gira a SIC. O tribunal, o SIC, quem é mais superior? O tribunal ou o SIC? Quando barrear a pessoa aqui no terreno, o SIC disse que não apareceu. Devido às demolições de várias residências aqui na Sombra dos Imbondeiros, várias famílias foram obrigadas a viver em casas de chapa e elas alegam que tudo torna-se mais difícil quando há presença de chuva e sol. Estou a viver na casa de chapa porque eu não tenho o mesmo sítio onde eu ficar, não posso ficar na casa do irmão com as crianças. Quando cai chuva, tem caído mesmo água, ficamos de pé até quando acaba mesmo a chuva. Dá-te atuar, ou estou a morrer de pensamento. O Jorge não trabalha. O Jorge é Zé Ninguém tipo nós. Eu gostaria de saber quem fornece tantos montantes a ele, que faz de 30 por uma linha, que faz sofrer essa população toda, que nos mete nos arlendos, que estão nas casas de chapatão, o que estão na família estão a sofrer humilhação. Sem dar entrevista, o acusado Jorge Paulino Bondo não nega e nem confirma as acusações e deixa tudo sob a responsabilidade das administrações. E sobre a alegada envolvência de supostos agentes do Serviço de Investigação Criminal, o porta-voz do SIC Geral respondeu. O proprietário e com o auxílio de outras pessoas terão levado sob custódia 9 indivíduos até o piquete do SIC, despletou os competentes processos crimes e estão a criar condições para serem apresentados ao Ministério Público. Claramente que aqueles que, pelo menos aqueles que foram citados como invasores, aparecem aqui sob capa de que há envolvência do SIC na proteção deste indivíduo, que não condiz com a verdade. Se eles até dominam que há efetivos de alguma forma envolvidos em alguma situação, devem abrir uma queixa-crime. Podem fazer abrir um procedimento criminal contra os agentes que eles
achem que estejam envolvidos nisso. Vai-se despletar uma ação investigativa contra essas pessoas citadas e, naturalmente, responsabilizá-las criminalmente caso estejam envolvidas em alguma situação ilícita. E o administrador do Sequel garante que vai apurar os factos, já que só as administrações têm o direito de demolir residências. Nós agora vamos despletar aqui um grupo de trabalho que vai nesse espaço, nessa localidade, para poder perceber de concreto o que é que está a acontecer com esta individualidade que ali está a exercer essa atividade de demolições. Porque não é competência, não o compete. Para o fazer, deveria ter uma ordem do tribunal, outra vez, a administração despletar uma resolução de demolição aprovada pelo Conselho da Administração para o efeito. Continuarmos a aconselhar essas pessoas, porque esse território, apesar também de não ser autorizado para habitação, para as pessoas ali construir, é uma zona que está localizada junto à ETA. Esse conflito de terras naquela zona de Cacoaco, em Luanda, já perdura há mais de 12 anos, mas as demolições das mais de 300 casas só começaram em 2021. Continua a permanência de munícipes vendedores em alguns locais onde já foi proibida a venda pelo governo da província de Luanda. Por outro lado, continuam também a surgir novos pontos de venda desordenada. E da parte da população, as justificativas são as de sempre: a falta de espaço para o exercício legal da sua atividade. O governo da província assume o contrário e insiste no apelo à colaboração de todos para a melhor organização da cidade de Luanda. Parece não ter fim à vista a venda desordenada em locais proibidos pelo governo da província de Luanda, que desde o passado mês de fevereiro leva a cabo um extenso programa de reordenamento do comércio. A título de exemplo, a zona da Teixeira, no distrito urbano das Ingombotas, continua a ser um dos pontos mais críticos, onde a venda em passeios condiciona o trânsito automóvel. Já na zona da Gameca, em Viana, as comerciantes reconhecem os riscos que correm diariamente ao venderem junto da linha férrea por alegada falta de mercados nas proximidades. Vamos já aguentar as corridas, os comboios, vamos fazer como? Se não tem praça mesmo no bairro. Supermercado, uma boa localização no bairro para vender. Para dar solução no bairro, de meter praça, alguma coisa para fazer, pai. Nós trememos pelo perigo da linha férrea, senhora, mas nós nos controlamos. Quando o comboio vem, nós saímos todos os dias. Às vezes corremos, a polícia dá corrida, mas nós voltamos de novo porque não temos mercado para ir vender. A administração deveria nos dar um mercado próximo da nossa casa para nós vender. Nós não podemos vender no 30 nem nos congolenses, porque nós viemos aqui, às vezes não conseguimos vender e não temos como voltar. Por isso que nós estamos a permanecer aqui na linha férrea. A realidade diferente verifica-se no distrito urbano do Benfica, no município de Talatona, onde os seus moradores falam sobre alguns benefícios desde que foi proibida a venda desordenada e o encerramento de alguns armazéns. Para ser sincera, o que eu vi aqui estava a deixar muito preocupada. Por quê? Porque era uma aglomeração de pessoas que a gente não sabia se via de onde. E pelos anos que eu estou aqui no bairro, é um bairro calmo e eu estava já a ver que de um dia para o outro ia surgir uma delinquência tal aqui que ia nos deixar completamente preocupados. Não tem constrangimentos na rua e não estamos a ver aqui vendedoras ambulantes, até porque isso também colocava em risco a vida deles, porque os venderem em sítios inapropriados. Temos visto muitas situações de zungueiras que são mortas por negligências. Os resultados positivos também são sentidos pelos automobilistas. Posso notar que há mais liberdade, as ruas estão mais livres, podemos andar normalmente, mas em contrapartida, ouço também alguns relatos de certas pessoas que perderam seus armazéns, no caso, de estar a passar certas dificuldades, o que também prejudica a eles. Já se consegue notar os peões também a circularem à vontade. E, portanto, é que havia muita lixeira, havia muita aglomeração de pessoas, tanto é que a venda ambulante aqui só criava transtorno, quer os cidadãos, quer as pessoas que vinham de outros arredores. No entanto, nem tudo vai bem na também conhecida Rua do Quanquará, no Benfica. Passados 2 meses desde a nossa última constatação sobre a venda desordenada aqui na Rua do Tribunal, no Benfica, são visíveis as melhorias. No entanto, os moradores reclamam sobre a demora na reabertura de algumas ruas.
para ir comprar só tomate e cebola tem que dar muita volta. Criança para ir na escola, na igreja, tem que dar muita volta. Nós queremos que abra-se só a rua para nós ir na praça à vontade, porque não temos como ir. Temos que descer toda a volta para passar-se na Via Expressa até na Angomar, é muito distante, enquanto que a rua está aqui bem próximo. E seguimos para um outro bairro de Cacoaco, que também já foi motivo de várias reportagens aqui no Girassol Jornal, devido às dificuldades que a população naquela zona enfrenta. E são dificuldades de vária ordem, voltadas principalmente à insuficiência de serviços sociais, debilidades no saneamento básico, a criminalidade elevada e outras. O governador da província decidiu dedicar a este bairro uma jornada de 5 dias de trabalho para ouvir a população sobre as necessidades e direcionar soluções. O nome do bairro está longe da realidade que se vive na localidade. Por aqui, o acesso aos serviços básicos é uma verdadeira miragem. As comissões de moradores mandaram com que os que têm tanques privados que compram água na cisterna vendessem os bidões d'água a 10 kwanza. E isso está trazendo muita dificuldade porque eles compram cisterna por 20, a 30, a 19 mil kwanza. A luz veio melhorar, mas também não em todos os sítios. Há sítios que aqui 22 horas, 23 horas não dá para frequentar. E temos aqui outro problema que é sério mesmo, estamos aqui com problemas de água. A água tem sido um problema sério. Às vezes aqui o balde d'água pode passar para 50, 60 kwanzas. E às vezes ficamos 2, 3 dias que não temos água. No Paraíso, existe somente um posto de saúde público, o que aumenta o desespero de quem optou por residir num bairro dominado pela criminalidade. Só temos apenas um único posto de saúde que eu faço. Posto de saúde não é centro, posto de saúde. Se nós estivermos aqui no Malhar, temos que correr no município. O município tem que pagar transporte. Acontece que por meio da via a pessoa pode perder vida. Parece que nós estamos atirados à sorte. Não existe nenhum conjunto de políticas públicas voltado ao bairro, começando do saneamento básico, a falta de água, o índice elevado de criminalidade. Recentemente, o bairro ganhou uma estrada asfaltada. Todavia, com ela surgiram também os acidentes de viação. Uma estrada que também está a vitimar muito, porque há sítios que os quebra-mola que lá foram postos não tem aquele peso para poder que as pessoas respeitem a velocidade. Esta comunidade do Paraíso, neste bairro que está no interior dos Mulambos de Baixo, município de Cacoaco, as preocupações dos moradores são muitas, desde a falta de energia elétrica, água potável, mas principalmente a segurança pública. Aqui, a criminalidade atingiu números preocupantes, por isso é que os moradores apelam por uma intervenção da polícia e do governo provincial. Nós estamos já a trabalhar com o Comando Provincial da Polícia de Luanda e que temos recebido igualmente o apoio do Ministério do Interior e do Comandante-Geral da Polícia de Luanda, no sentido de reforçarmos as patrulhas, as unidades do bairro Paraíso, com o objetivo de, primeiro, estancar este sentimento que os cidadãos têm da falta de segurança pública. Por outro lado, ao nível da administração local, estamos também a elaborar o nosso plano e também a implementar o programa de sensibilização às famílias para que elas possam participar deste programa. Sobre a criminalidade no Paraíso, o administrador municipal de Cacoaco afirma categoricamente que nos dias que correm há tranquilidade na zona. Havia de facto uma dificuldade de acesso da polícia ao interior do bairro, porque não tinha estrada. E isso encorajava os delinquentes a praticarem crimes. Hoje, o próprio bairro Paraíso tem à sua volta a esquadra da Pedreira, a esquadra do Anjo, a esquadra do Malueca, a própria esquadra aqui do Paraíso, e não tem como o delinquente pensar que a realização do crime não possa ser punida e não possa ter resposta imediata. A jornada do governador no bairro Paraíso reserva para amanhã um contacto porta a porta com os moradores da localidade. Neste mesmo bairro, a nossa equipa ouviu jovens que falam de forma desesperada sobre a falta de emprego. Eles pedem que se preste maior atenção aos problemas da juventude.
é um bairro muito conhecido entre os luandenses, mas não pelos melhores motivos. Aqui residem atualmente mais de 100 mil habitantes. É uma zona onde a pobreza faz morada e a oferta dos principais serviços sociais é quase inexistente. Para piorar a situação, a juventude que compõe a maior parte da população clama por emprego. Em termos de emprego, nós não temos emprego, não temos mesmo emprego. Nosso emprego aqui é Angofute e Primibet, é o nosso emprego que nós fizemos aqui de momento. Se nós não ganhamos, então automaticamente nós estamos perdidos. Nós vamos atrás das mesmas empresas, damos documento, pedem para esperar e nós esperamos e não temos resultado. Para sobreviver, temos o mercado do Kikolo. E alguns de nós vai lá fazer biscato, alguns... Para termos qualquer coisa no bolso, fazemos fichas de Angofute e Primibet. Não temos oportunidade de emprego e muitos se refugiam mesmo no mercado do Icolo, fazendo diversos trabalhos, às vezes de carregar madeiras ou vendermos sacos. Se pensa que o desemprego é a única inquietação da juventude do Paraíso, saiba que poderá estar enganado. No leque das preocupações, colocam-se também o acesso à educação e a formação técnico-profissional. Escola tem, mas do Estado aqui são contados, mas aqui são mais colégios. E a população que aqui no Paraíso não tem possibilidade de pagar colégios. Só temos uma escola de primeiro ciclo que é do Estado. E é uma escola que fica muito cheia, muito lotada. E o bairro é grande, há muita população. Tive a oportunidade de frequentar na mesma escola. Só que o número que é elevado na sala não é o número que é estipulado pela instituição pela direção da educação. Numa das salas pode conter mais de 100 alunos ou pode ser 90 alunos. Este jovem explica que no Paraíso existem talentos e que só faltam oportunidades. Aqui no nosso bairro do Paraíso tem muitos talentos bons. Nós somos talentosos em música, somos talentosos em futebol. Então, praticamente, nós aqui não temos apoio praticamente de futebol, não temos, nem de cantores não temos. Então, nós gostaríamos de termos apoio, né? Nós gostaríamos de ter apoio do governo, de desporto. Porque nós aqui temos muitos bons talentos. Com base em algumas políticas públicas que existem, e também com os nossos parceiros sociais, vamos criar o autoemprego, que vamos dar kits de serralharia, carpintaria. Esses kits vão permitir que o jovem possa não só criar o autoemprego, como também empregar outros jovens que estão na vida da criminalidade. E na província do Ambo aumentou a onda de assaltos nas paragens de táxis, prática que ganha espaço cada vez mais nos últimos dias. Os assaltantes, na sua maioria, são jovens, chegam a fazer das suas, até mesmo de dia. A população sente-se aflita. No período noturno, aumenta a insegurança de quem procura por um transporte público. Ultimamente os mototaxistas aqui é que tornaram-se ladrões, porque levam um passageiro e não lhe levam ao destino certo nos períodos noturnos e assambarca toda a mercadoria desses respectivos passageiros. Sobre os assaltos só tem se registrado na hora, nas épocas das aulas, pela qual há muita gente para entrar na porta, tem pessoas que muitas das vezes sem telefone. Tem se registrado poucos assaltos. Praticamente os autocarros conferem-nos mais segurança em relação aos outros meios de locomoção. Alguns automobilistas falaram à nossa reportagem que já sofreram vandalismos em suas viaturas. O mês passado, que um dos colegas, à hora de ir para o trabalho, foram atingidos por marginais. A segurança aqui está mais ou menos, né? Porque algumas vezes tem acontecido alguns acidentes, né? Alguns roubos nos autocarros. O comandante admite a existência de algumas denúncias e que a polícia domina a situação. Temos vindo a receber algumas denúncias e rapidamente nós temos vindo a direcionar o nosso efetivo no sentido de tanto colmatar tais situações. Para cada paragem, o corpo de efetivos distribuídos garante a segurança aos passageiros e motoristas. Ao nível do município do Ambo, em termos de segurança pública, é estável. Tanto nós temos vindo a escalar os nossos efetivos no sentido de prevenir qualquer alteração de ordem na via pública.
Angola participa desde hoje até domingo em Washington, nos Estados Unidos, nas reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que para este ano decorre com o lema Reformulando o Desenvolvimento para uma Nova Era. A missão angolana é chefiada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza. Integram também o Ministro da Economia e Planeamento, o Secretário para os Assuntos Econômicos do Presidente da República, o Governador do Banco Nacional de Angola e outras entidades que, de acordo com a agenda, participam em diferentes sessões e reuniões ao mais alto nível, dirigidas aos ministros e governadores dos bancos centrais de todo o mundo. Angola deverá também participar em audiências e encontros com executivos de bancos internacionais e responsáveis de várias instituições de Bretton Woods e da alta finança internacional para analisar a conjuntura macroeconômica internacional e tratar de questões concretas relacionadas com a situação regional africana, particularmente de Angola. Os acordos de Bretton Woods foram definidos entre os participantes da Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas e associados, realizada entre 1 e 22 de julho de 1944, que elaborou regras para o sistema monetário internacional, que recebeu o nome da localidade em que o evento foi realizado. Na quinta-feira, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, fala à imprensa sobre os esforços do grupo para aumentar o apoio para ajudar os países a lidar com as crises sobrepostas da pandemia da Covid-19, conflito Rússia-Ucrânia, a insegurança alimentar e o agravamento dos impactos climáticos. São chamadas reuniões de primavera porque acontecem na época do ano menos fria, se comparada com o inverno. Nesta época, estima-se uma temperatura entre 8 e 18 graus Celsius, enquanto que o inverno é caracterizado com uma temperatura entre 3 a 10 graus. E na meta de tornar a economia do país ainda mais funcional, não se para de fazer contas aos mais variados níveis. Como as que fazemos a seguir, com os olhos para o investimento privado, o direcionamento dos financiamentos e os resultados, em que pé estamos e o que dizem os especialistas sobre o assunto. Acompanhe. Nos últimos anos, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações Apex registrou cerca de 590 projetos. Esse número permitiu a criação de mais de 49 mil postos de trabalho. No ano passado, a Apex registrou mais de 100 projetos, com maior realce para o setor industrial, com um investimento avaliado em 5 mil milhões de dólares. Foram registrados no ano de 2022 115 projetos de investimento. Destes 115 projetos tivemos investimento direto estrangeiro, investimento nacional e investimento misto. Tivemos investimentos maioritariamente no setor da indústria, da prestação de serviço e no setor do comércio. Até fevereiro deste ano, a Apex registrou um total de 53.891 postos de trabalho. Desse número, 49.674 são nacionais, enquanto que 4.217 são postos de trabalho para expatriados. Dos projetos de investimentos feitos em Angola desde 2018, perto de 10 mil postos de trabalho já foram criados. De acordo com a Apex, Luanda continua a ser a zona preferida para o investimento estrangeiro no país. Essa situação preocupa o governo angolano, que já trabalha em alternativas para contornar a situação. A Apex vai continuar a trabalhar arduamente na questão da promoção, da captação, das facilitações, porque é necessário que os investidores conheçam o nosso país, que saibam que é possível fazerem as coisas aqui dentro. Então nós vamos continuar a trabalhar de modos a facilitarmos também a vida dos investidores. Precisamos ouvi-los, precisamos perceber quais são os constrangimentos que têm. É claro que nenhum investidor saberá investir num país sem informação macroeconômica. Então, nós vamos realizar no dia 26 de abril
Vamos realizar o primeiro Angola Economic Outlook, ou seja, as perspectivas econômicas angolanas. Geralmente vemos que são outras entidades que falam sobre as perspectivas econômicas de Angola, ouvimos o Banco Mundial, ouvimos o FMI, etc. Mas nós, angolanos, nunca tivemos esse evento como tal. Portanto, nós vamos trazer essas entidades todas para que nós próprios possamos contar a nossa história. O maior investidor estrangeiro em Angola, até a última atualização da IPEX, são os Estados Unidos da América, enquanto que Portugal aparece no topo da lista, como o país com o maior número de projetos privados em Angola. Nós temos países que têm um maior volume de investimento em termos de valores, não é? E temos países que têm um maior número de projetos. Em termos de quantidade de projetos, neste momento nós temos Portugal e os Emirados Árabes Unidos com o maior número de projetos de investimento privado em Angola. Em termos de montante de investimento, nós neste momento temos os Estados Unidos, a Polónia, a China, como países que maior volume de investimento têm no nosso país. O setor da indústria e da prestação de serviços continuam a ser os mais privilegiados. A província do Bia, por exemplo, não registrou qualquer tipo de investimento estrangeiro desde 2018, enquanto que a capital do país lidera a lista com 449 projetos. A China não quer ficar para trás e procura aumentar o número de empresas chinesas em Angola. Há empresas chinesas do Estado, que são mais ou menos 50, 60, 70 empresas chinesas do Estado públicas que têm as suas sucursais aqui. Mas também pode haver 200, 300 ou mais números das empresas chinesas com investimento direto aqui em Angola e mas também registrados, não é? Aqui em Angola. Nós podemos considerá-los empresas angolanas com capital chinesa. Os preços do petróleo abriram a semana em alta. O barril de Brent espreita os $85, o que acontece em meio a esclarecimentos da Sonangol sobre a dinâmica da produção. O preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações de Angola, iniciou o período da tarde de hoje, avaliado em $85,31. No dia em que se registra uma subida de 19 centavos no preço do barril, se comparado ao dia anterior, a Sonangol reforça sua presença no mercado de transportação de petróleo bruto com a recepção de um navio da linha Suezmax com capacidade para transportar 1 milhão de barris de petróleo. O novo navio eleva para 10 o número de embarcações em posse da empresa. Com a nova aquisição, a Sonangol deverá deixar de alugar navios para atender às suas necessidades de transporte. O presidente da Sonangol Marine Services, João Almeida, garantiu que a embarcação construída na Coreia do Sul vai proporcionar maior capacidade de transporte e melhor atendimento das necessidades do mercado. João Almeida disse também que a embarcação está ao nível dos demais petroleiros de maior qualidade que navegam pelo mundo. Para além deste petroleiro, que tem um tempo de vida útil estimado em 20 anos, Angola deve receber outro navio de transporte ainda este ano, no quadro da encomenda de 2 navios feita à mesma empresa. A ANES advertiu hoje os fornecedores de tabaco com sabores que têm 30 dias para os tirar de circulação, sob pena de serem penalizados. A medida da autoridade de inspeção surge para desincentivar o consumo por parte de menores de idade. A lei é dura, mas deve ser cumprida. Agora é quase que normal ver crianças e adolescentes a fumar, prática que constitui um atentado à saúde pública e constrangimento à lei vigente no país. Muitos cidadãos dizem que fumam por causa da frustração da vida, o que era por lazer transformou-se em vício. Eu sou consumidor de tabaco há 10 anos. Faço uso de tabaco, mas, sendo sincero, só fumo por fumar, mas aconselharia a alguns não fazer isso porque isso prejudica a saúde. Alguns até têm vontade de abandonar o vício, mas o argumento é que não encontram forças suficientes. De momento que não tenho como deixar, porque não tenho aquela pessoa que tem que me tirar aqui deste trabalho, que eu tenho aqui que não estou nada a ver sobre isso. Se outros arranjam desculpas, Antônio fumou o seu último cigarro hoje e espera conseguir superar o vício. O cigarro é um vício que não tem fronteira, em primeiro princípio.
Na primeira instância que você prova a ansiedade é te dar mais momento de provar os outros. E que nessa vertente, depois de você indo, consumindo, fora de ser viciado, torna-se independente do mesmo tabaco. Não sei se é Deus que me meteu neste caminho, mas foi hoje que eu decidi fumar o último cigarro, que assim me viram com ele, e decidi já não fumar mais, até porque o mosqueiro já oferecia o maço completo em alguém também que fuma. Porque eu me determinei que a partir do 2 já só vou fumar um cigarro, daqui para frente não fumarei mais. Diversos problemas de saúde estão relacionados com o uso excessivo do tabaco, como a enfisema pulmonar e o câncer do pulmão. É neste contexto que a ANIESA pretende estabelecer uma regra que limita a venda e distribuição do cigarro com sabores, principalmente para menores de 18 anos. Os fabricantes de cigarro não devem usar ingredientes que façam com que os cigarros sejam mais nocivos à saúde do que já o sejam naturalmente. Os ingredientes não devem constituir atrativos ou constituir elementos enganadores a menores para o consumo do cigarro, tais como sabores a chocolate, morango ou outros atrativos marcadamente da mesma natureza. Assim, pelo poder discricionário de supervisão pública das atividades econômicas e de segurança alimentar, fundamentalmente a tutela dos interesses coletivos dos consumidores, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, ANIESA, no âmbito do seu papel pedagógico e preventivo, orienta a todos os operadores econômicos e fabricantes de cigarro ou seus semelhantes que estejam em contramão com a lei a regularizarem-se num prazo perentório de 30 dias, a contar da data deste comunicado, retirando assim de circulação comercial todo o produto que se encontra em desconformidade com a norma angolana. A Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar orienta que os distribuidores e operadores comerciais que não cumprirem com a lei estarão em contas com a Justiça. A ANIESA adverte que o comunicado é de estrito cumprimento e de caráter imediato, obrigatório e extensivo, cabendo a todo o território nacional sob pena de desobediência e serem responsabilizados civil e criminalmente. Um dos maiores mercados usados por cibercriminosos foi encerrado hoje e 120 pessoas ficaram detidas. Autoridades dos Estados Unidos e de vários países da Europa executaram mais de 200 mandados de busca para desmantelar o Genesis Market, o site. Genesis Market foi um site de facilitação de crimes cibernéticos conhecido por sua interface fácil de usar. Ele permitiu que utilizadores falsificassem mais de 2 milhões de vítimas diferentes, fornecendo acesso às suas contas bancárias. Facilitou a fraude de identidade usando detalhes pessoais, incluindo senhas para sites populares como Amazon, Facebook, PayPal e Netflix. Foi fundado em 2017 e foi fechado por uma operação policial internacional do governo dos Estados Unidos da América, que na sequência afirmou que o site é operado a partir da Rússia. Os dados pessoais utilizados foram roubados de 1,5 milhões de computadores. O sítio web tinha 80 milhões de perfis digitais de mais de 2 milhões de vítimas. O FBI relatou 8,7 milhões de dólares em roubo de criptomoedas e afirmou que o roubo total é estimado em dezenas de milhões de dólares. Depois de fechar o site, 119 pessoas foram presas e 208 propriedades foram revistadas como parte das ações policiais internacionais colaboradas. As autoridades do Burkina Faso anunciaram a morte de vários terroristas. Edna Firmino traz a seguir o resumo deste e de outros assuntos que dominam a atualidade internacional hoje. Edna, é contigo. Boa noite. Quais são as novidades? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. As mortes aconteceram perto da fronteira com o Mali, depois da morte de mais de 40 pessoas em ataques na semana passada no norte do país. Os bombardeamentos foram levados a cabo no domingo contra áreas para as quais os suspeitos tinham alegadamente recuado nas últimas semanas. Acompanhe agora outras notas internacionais. As autoridades francesas encontraram os restos mortais da quarta vítima do colapso de um edifício em Marselha, no sul da França, na sequência de um incêndio que eclodiu no sábado à noite.
As identidades das 4 vítimas mortais ainda não foram divulgadas. As autoridades informaram que 4 pessoas continuam desaparecidas. Por precaução, mais de 200 pessoas foram retiradas dos edifícios próximos do prédio atingido pelas chamas. As autoridades iniciaram um inquérito para investigar a causa da explosão que terá provocado o desabamento do prédio, sendo que a causa mais provável pode estar relacionada com uma fuga de gás. Um navio com 400 pessoas a bordo está à deriva entre a Grécia e Malta, declarou o Serviço de Apoio Alarme Phone neste domingo, após o aumento de barcos de migrantes que cruzam o Mediterrâneo vindos do norte de África. O Serviço de Apoio fez saber que as pessoas a bordo estavam em pânico. Muitas pessoas precisavam de atendimento médico. O Alarme Phone informou que recebeu uma ligação do barco que partiu de Tobruk, na Líbia, durante a noite. Até o momento, as autoridades ainda não lançaram uma operação de resgate. Os militares da China realizaram exercícios de bloqueio aéreo e naval em torno de Taiwan nesta segunda-feira, informaram as autoridades locais. Hoje é o último dia programado de exercícios, com um porta-aviões chinês a participar de patrulhas de combate. Várias aeronaves, incluindo bombardeiros H-6 com capacidade nuclear, armados com mísseis reais e navios de guerra, foram implantados durante os exercícios para formar uma situação de bloqueio multidirecional que abrange uma ilha. A China vê Taiwan governada democraticamente como seu próprio território e nunca renunciou ao uso das forças para colocar a ilha sob o controle de Pequim. O governo de Taiwan contesta as reivindicações da China e denunciou os exercícios. O líder espiritual Dalai Lama desculpou-se depois que surgiu um vídeo onde mostra beijar uma criança na boca e de seguida pediu para ela chupar a sua língua durante um evento no norte da Índia. Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, o escritório do Dalai Lama disse que deseja se desculpar com a criança e a sua família, bem como os seus amigos em todo o mundo, pela dor que as suas palavras podem ter causado, e acrescentou que lamenta o incidente ocorrido. O pedido de desculpas surge após o episódio ter se tornado viral nas redes sociais. Muitos usuários criticaram as ações do líder religioso. Por hoje é tudo. Kina e Simeão, nós voltamos amanhã. Continuação de um ótimo jornal. Obrigada, Edna, por estas informações. Estamos juntos, Edna. Ecos da visita do presidente do Brasil à China. A contagem é regressiva. E sobre a agenda de Luiz Inácio Lula da Silva de 3 dias, pesa mais o reforço das parcerias económicas com a China. Depois de um adiamento por questões de saúde, o presidente brasileiro Lula da Silva viaja na quarta-feira à China. Da agenda consta a celebração de muitos acordos. Lula leva uma grande delegação formada por quase 300 membros. Nos encontros, o presidente brasileiro tratará de temas econômicos e diplomáticos e vai apresentar a intenção do Brasil de retomar uma cooperação mais ampla com países em desenvolvimento e expandir a sua influência no mundo após o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi marcado pelo isolamento internacional. Dos 20 acordos de cooperação entre Brasil e China, prioridade para as áreas de ciência e tecnologia, economia, comércio exterior, cultura, indústria, defesa e educação. Na econômica, gera expectativa a ativação de um fundo de financiamento chinês de 20 mil milhões de dólares para investimentos em projetos no Brasil. A previsão também é que Brasil e China discutam temas de governança global, assuntos de interesse do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a proposta brasileira sobre a criação de um grupo de países não envolvidos na guerra provocada pela invasão russa à Ucrânia para negociar a paz naquela região. A China é desde 2009 o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimento em território brasileiro. Em 2022, a corrente de comércio entre os dois países chegou a 150,5 mil milhões de dólares. O fim de semana foi marcado por um acidente de aviação aqui em Luanda que por pouco não causou vítimas mortais, mas criou danos materiais avultados. É mais um caso de imprudência e abuso de velocidade. Aconteceu no terminal de passageiros do Porto de Luanda. Uma viatura de marca Audi ficou totalmente queimada depois de um forte embate. Os ocupantes saíram ilesos. Temos novos desenvolvimentos sobre o assunto.
Voltou à normalidade o movimento no porto de Luanda, após o acidente que ocorreu na noite de sábado, quando uma viatura de marca Audi com 4 ocupantes passava por aquela zona, despistou e atingiu fora dentro o terminal de passageiros da empresa marítima. Em resultado, da combustão do veículo automóvel que embateu ao objeto fixo, no caso as paredes, presume-se aqui o excesso de velocidade e também falta de prudência por parte do próprio condutor, porque basta ver o perímetro em que foi aqui avançado pelo mesmo veículo até embater a este obstáculo. O embate, que veio a culminar com um incêndio, por pouco não vitimou os ocupantes, que deixaram a viatura com lesões leves, antes do veículo pegar fogo. As chamas, que destruíram vários equipamentos das instalações, atingiu uma área de 430 metros quadrados, afetando assim serviços de bilhética, um café-bar, uma copa e instalações sanitárias. Até o momento, os danos estão por calcular. Enquanto decorrem os trabalhos de averiguação, as operações para o embarque de passageiros fazem-se igualmente na zona de embarque. A situação está salvaguardada, nós temos um comitê de crise que está a trabalhar no assunto e vamos, entanto, encontrar soluções para o efeito. Vamos primeiro avaliar, depois realizar concursos para as empresas, entanto, realizarem as obras, porque existem critérios próprios para a realização de obras e que são necessários orçamentar. O terminal marítimo de passageiros do Porto de Luanda ocupa uma área de 4.158,76 metros quadrados, onde são prestados serviços de comércio, lojas, restauração, além de todo o processo relacionado com o embarque e desembarque de passageiros da ligação Luanda-Soio e Cabinda. Abril da Paz e da Juventude, reflexões em torno do sonho a nível dos desafios da formação dos jovens. Pois assim mesmo, e a proposta a seguir com a Manuela Costa, que olha para as várias vertentes do assunto, que para os mais jovens é das prioridades da linha da frente. Acompanhe. A formação é das principais ferramentas de preparação do jovem que almeja alcançar a realização profissional. O sonho, que nem sempre é fácil de realizar, envolve várias razões. Em algumas vezes, a falta de meios financeiros e, noutros, a falta de vontade. Independentemente dos motivos, a verdade é que ela é indispensável. Quando se fala da formação, há 2 níveis de formação que nós temos que ter em conta. Primeiro, aquela formação ética que tem a ver com a transmissão dos valores morais e éticos, que em princípio vem da família e a igreja também contribui. E depois temos a formação técnica e tecnológica que é dada normalmente pela escola. Então, no fundo, a formação é extremamente determinante para o desenvolvimento do jovem, para o futuro de qualquer jovem. Seja ela técnica, profissional ou académica, investir na formação é, segundo os analistas, uma maneira de garantir melhores oportunidades de emprego e, consequentemente, qualidade de vida. Quando nós falamos da formação, não estamos a nos referir somente na formação do nível superior, que muitas das vezes esta formação do nível superior depois não tem aplicabilidade na prática. Nós precisamos, para desenvolver a nossa sociedade, a questão da infraestrutura, precisamos de pedreiro, precisamos de eletricista, precisamos de canalizador, precisamos de mecânico e precisamos de uma série de profissões que de facto vão ter impacto muito grande para o desenvolvimento da nossa sociedade. Portanto, hoje todas as sociedades na Europa, mesmo aqui nos países da região, na Namíbia, na África do Sul, na Zâmbia, em Moçambique, as formações técnico-profissionais são muito relevantes para o desenvolvimento da sociedade. E aqui estamos a falar formações práticas, formações de base. Com a chegada da internet, a busca por informações se tornou mais fácil. Mas, muitas vezes, esse recurso não tem sido utilizado da melhor forma. É o que contam esses estudantes. Nós, os jovens, temos nos perdido no que toca, principalmente às redes sociais. Estamos a dar mais tempo e prioridades em coisas desnecessárias, em vez de focarmos nos nossos objetivos. De certa forma, eu sinto que, por parte da minha juventude, há um certo desleixo. E numa taxa de 0 a 100, tiraria 10 que são disciplinados, que têm, se calhar, um determinado objetivo e que pretendem alcançar o que eles realmente querem. E, de certa forma, eu acho que deve ser por causa das influências que hoje em dia a nossa sociedade oferece e face ao comportamento que mudou constantemente dos consumidores por causa da revolução tecnológica e não só. Por outro lado, eles revelam a vontade
e às iniciativas para agregar nas suas formações. Eu pretendo um dia ser empreendedor, de certa forma, dar oportunidade a mais jovens e empregar também mais pessoas, de tal maneira reduzir a taxa de desemprego dentro do nosso país. Tudo depende da base. Hoje nós estamos a plantar para amanhã colher. Hoje eu sou estudante e amanhã poderei ser uma grande jurista. Amanhã poderei ser amanhã serei uma grande advogada. Sim, é a preparação. A base de tudo está na preparação. Uma boa preparação não tem como não termos um bom futuro. A falta de formação no jovem pode também ter implicações na saúde mental. É o que explica esse psicólogo. A gente está falando, por exemplo, em uma depressão. A gente está falando em um transtorno obsessivo-compulsivo. A gente está falando em um transtorno de ansiedade. E falando de depressão, a gente tem os níveis de depressão, desde o leve até o severo. E muitos desses jovens acabam caindo na questão da ideação suicida, porque muitos se perguntam, eu não consegui nada na minha vida, não consigo nada, o que adianta mais, o que restou para mim? Nós também ficamos por aqui, é sempre um prazer estar em sua companhia, continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Boa noite.